Então vamos lá, a gente antecipou para começar a semana já com o nosso Mesilat Yesharim. Baruch Hashem, a gente viu na aula passada que tem três grupos de pessoas. Tem pessoas que sabem o que eles vieram fazer no mundo, eles não querem medalha de prata, eles não querem medalha de bronze, eles não querem nota 9,5. Para eles só interessa a nota 10, eles querem cumprir tudo que a Hashem pediu para eles, com todos os detalhes. Eles sabem que cada segundo mal aproveitado, eles estão perdendo para a eternidade deles, eles querem estar próximos de Hashem, eles querem a conexão espiritual com Hashem, eles vão dedicar a vida deles, qualquer oportunidade, eles vão correr atrás, eles vão querer cumprir. Assim, são pessoas no nível mais elevado, são aqueles que de verdade entenderam quanto vale cada segundo da vida e a oportunidade maravilhosa que a Hashem está dando quando ele deu para a gente essa passagem aqui pelo mundo material, que não é, a gente já está construindo toda essa ideia desde o começo do curso, não é o objetivo final, esse mundo aqui, a gente está só de passagem, mas a gente sabe que para a gente ter o Olam Habá, depende dos nossos atos aqui na vida, depende de tudo que a gente vai fazer aqui no mundo, e Bezrat Hashem, essas pessoas, elas têm essa claridade, elas querem correr atrás, elas não querem perder absolutamente nenhuma oportunidade na vida de crescimento, porque para eles só interessa a perfeição, nada mais do que a perfeição para eles interessa na vida. Falamos depois que tem um segundo grupo, são aquelas pessoas que elas também querem crescer, elas também entendem que tudo que vai acontecer no nosso Olam Habá também vai depender dos nossos atos aqui e qual é a grande motivação que essas pessoas elas vão ter, elas imaginam o que vai acontecer no Olam Habá se eu não aproveitar. Aqui nesse mundo, a gente falou, quando a gente vê alguém que está no mesmo nível que a gente e que, de repente, começa a se destacar, começa a aparecer mais do que a gente, como a gente ferve aquela inveja. Mas, peraí, a gente era igual na escola, de repente, o cara é presidente da maior empresa aqui no Brasil e eu sou um nada, como assim? Se isso vale no mundo material, que os valores são todos mentirosos, quanto vale isso no mundo espiritual, que são valores verdadeiros, e vai ser para sempre essa divisão, cada um vai para o seu olam, cada um vai ter o seu mundo, que vai ser construído de acordo com seus atos aqui na vida, e não adianta lá, não tem mais o que fazer. Lá a gente vai assistir, vamos receber o que a gente trabalhou a vida inteira aqui no mundo material. Então é esse tipo de coisa que motiva as pessoas. Olha só que interessante, tem um amigo meu em Israel, hoje em dia, Baruch Hashem, é um Talmid Chacham, é um grande estudioso de Torá lá em Jerusalém. Ele conta, ele é um Baal Teshuvah, um rapaz que passou todo um processo de Teshuvah e de se aproximar do judaísmo. Ele conta que teve uma das vezes que ele veio visitar os pais no Brasil e o rabino orientou ele, olha, se teu pai tiver assistindo televisão, dependendo, obviamente, do que ele estiver assistindo, você senta com ele, você participa um pouco com ele. Falou que o pai estava lá domingo, não tinha nada para assistir na televisão, está lá com o controle remoto, Homer Simpson mudando, né, de canal a cada 2 minutos, que não tem nada que presta na programação. De repente, ele liga no canal que está passando a final mundial de beisebol. E eles nunca tinham assistido beisebol na vida, não sabem as regras. A única coisa que eles sabiam que um cara tem que lançar a bola, o outro tem que rebater, e de repente lá está o estádio, 200 mil pessoas lá nos Estados Unidos, e o cara lança, e o rebatedor rebate, e a torcida fica toda de pé, e todo mundo gritando, e todo mundo comemorando, e o cara, os dois lá não estão entendendo o que está acontecendo. Por que eles estão tão felizes? Espera aí, mas tem 200 pessoas lá que estão comemorando, que estão felizes, e eles não estão entendendo nem por que eles estão felizes. Olha que ensinamento que ele pegou desse momento. O Olam Habá, o prazer que a gente vai ter no Olam Habá
vai depender de quanto a gente se preparou para ter esse prazer. Tem pessoas que vão chegar no Olam Haba e o Urashi, pessoalmente, ele vai explicar aquele passuk que a vida inteira, o versículo, ele tentou entender, ele não conseguia, ele se esforçou, ele estudou. Vai ter aula com o Urashi, vai ter o Beit Midrash, vai ter lá o Centro de Estudos do Urashi para todos aqueles que se esforçaram, que quiseram estudar Rashi aqui no mundo material. Vai vir o Urashi e vai trazer explicação. Uau! Todos aqueles que se prepararam, quando escutarem aquela resposta do Urashi, que prazer que eles vão ter no Olam Haba. Também vão estar lá no mesmo Beit Midrash aqueles que não se esforçaram tanto e eles vão escutar aquela explicação do Urashi, mas isso não vai preencher tanto eles que nem aqueles que se prepararam. E vai ter um terceiro grupo, aqueles que nem sabiam quem era o Urashi vai dar explicação, um vai olhar para a cara do homem e falar, o que esse homem está falando que eu não estou entendendo nada. Olha que incrível, a mesma cena no Olam Haba. Vai ter aquele que vai ter um prazer incrível, vai ter aquele que vai ter menos prazer e vai ter aquele que não sabe nem o que esse homem está falando lá na frente. Assim vai ser de acordo com o que a gente preparou aqui nesse mundo. Preparou, vai ter muito prazer lá. Não preparou, quando chegar lá em cima, não vai nem entender o que está acontecendo. Então, o segundo grupo são aquelas pessoas que eles sim estão preocupados, eles têm a claridade que o Olam Haba não é de graça, vai ser pago. E como que tem que ser pago o Olam Haba? Com a nossa existência aqui no Olam Hazé, com Torá, com mitzvot, todos os bons atos que a gente fizer na vida, esse vai ser o pagamento da entrada no nosso Olam Haba. Quanto mais se esforçou, maior o prazer que vai ter lá. Quanto menos se esforçou, menor o prazer. Essa vai ser a motivação. Obviamente, uma motivação muito menor do que o primeiro grupo, mas já é uma motivação que pelo menos a pessoa vai querer correr atrás. Se ele parar para pensar no que ele pode estar perdendo e os outros estarem ganhando, isso vai motivar a pessoa a querer correr atrás, querer cumprir a Torá e as mitzvot. E, por último, vamos ver hoje o terceiro grupo. Quem é o terceiro grupo? É Etahamon, a maioria das pessoas. Desculpem, ninguém se ofenda, mas é o povão. Estamos falando aqui do povão. A grande maioria das pessoas, eles não têm tanta claridade, eles não querem aproveitar ao máximo o potencial deles aqui no mundo. A única coisa que vai motivar eles é saber que nesse mundo, e também no mundo vindouro, tem Sahar Veonesh, tem recompensa para as coisas boas que a gente fez, e Lo Aleinu, Deus nos livre, tem castigo para os erros que a gente vai cometer. E quanto mais a pessoa entender, ele fala o seguinte, Hine Hibenyana Sahar Veonesh Atzmam, Birot Omekadin Adeichen Magia. Quanto mais essa pessoa ela conseguir entender, ela conseguir se aprofundar até onde chega a rigorosidade do julgamento de Hashem, o detalhamento de cada pensamento, de cada intenção, de cada pequeno ato que a gente fez na vida, Asher Bemet Raui Leis Dazea, e vale a pena a pessoa ela levar a sério, a pessoa vai tremer se ela parar para pensar, se ela parar para refletir sobre o quão é profundo e rigoroso o julgamento de Hashem, que mi yamod bayomadin umitzdak lifnei boro basher ashkafato medagdeket al kol davar katan ou gadol. A gente está muito acostumado a dar um jeitinho nas coisas, vem o juiz, você fala uma mentira, contrata um bom advogado. Aqui, principalmente aqui no Brasil, a pessoa com um bom advogado, ele não precisa se preocupar. Aqui no Brasil, você não contrata só advogado, você pode contratar o próprio juiz para te defender. Não importa o que você vai falar lá no julgamento, o juiz já está comprado, já está bem pago. Existem propinas, que é sabido quanto cobra um juiz para dar um habeas corpus, para libertar uma pessoa. Tudo isso, infelizmente, a gente está acostumado no mundo material. Tudo se dá um jeitinho, principalmente aqui no Brasil, a gente tem
a famosa lei de Gerson, o jeitinho brasileiro. Aqui a gente dá jeitinho para tudo. Lá no Shammai não tem jeitinho, não dá para enganar. Deus, ele é minucioso, ele é rigoroso com cada detalhe, com cada pensamento. E assim os nossos sábios explicam o Magid Leadam Masiho. Isso é um pasuk que aparece no profeta Amós. Até mesmo as falas de uma pessoa, as conversas de uma pessoa, Deus ele vai relatar. Quando ele vai relatar? No Olam Abá, olha o que o Talmud aprende desse pasuk. Afilu sihakalá sheben ish leistó. Mesmo essas conversas triviais, conversas do dia a dia entre o marido e a esposa, magidim lo leadam beshat adin, isso vai ser trazido, isso vai ser lembrado no momento do julgamento da pessoa. Até nessas conversas, infelizmente, talvez, é um dos momentos do dia que, se a gente não está muito de olho no Yetzer Hará, a gente está vendo no curso de Lashon Hará como é fácil a gente tropeçar. Aqui tem que ter um cuidado especial, porque tem muito Lashon Hará entre marido e esposa. Chega o marido, no final do dia em casa, a esposa pergunta, querido, como foi o seu dia? E vem aquela chuva de Lashon Hará, e o marido pergunta para a esposa, querida, e o seu dia? Vem aquela outra chuva de Lashon Hará. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo as conversas mais triviais. E aí, querido, tudo bem? Oi, querida, como foi seu dia? Tudo isso vai ser trazido no momento do julgamento, ou como mérito, ou como Deus nos livre, como acusação. Os vivav nisará meod. E aqui ele traz um outro passo, em sua volta, na verdade, a continuação aqui um Teilim, os vivav, em sua volta vai ter uma tempestade violentíssima. Então, aqui a linguagem nisará é a mesma linguagem da Torá de Ceará. Ceará é o cabelo, Ceará não o nosso estado aqui brasileiro. Melamed Shakadosh Baruhu Medagdek Im Hassidav Kehuta Ceará. Isso ensina para a gente que Deus vai ser minucioso, ele vai ser cuidadoso como Ruta Ceará, como o fio de cabelo da pessoa. Assim vai ser o nível de profundidade do julgamento de cada pessoa. Então, olha que incrível, quanto mais a gente entender a rigorosidade do julgamento, Avraham Avinu, o Avraham, a Ahuv Lekono, vamos ver os mais queridos de Hashem, como que eles foram cobrados por erros pequenos, e aí a gente pode tentar trazer para a nossa vida. Ele é chamado o amado de Hashem. Hashem ama Avraham Avinu mais do que qualquer outra pessoa, tudo que ele construiu espiritualmente no mundo. Atchakatuva Maralav, Avraham Ohavai, até que o profeta Yeshayahu fala, Avraham, o meu querido. Deus, ele está chamando Avraham de meu querido. Lo palat minadim, mipnei dvarim kalim, shelo digdeg bahem. Ele não escapou do julgamento por coisas pequenininhas que ele não foi cuidadoso, coisas minuciosas, coisas leves que ele não tomou cuidado e teve consequências grandes para ele. Al chamar Bemaedá, olha que incrível, Avraham Avinu, Deus falou para ele, Avraham, eu vou dar a terra de Israel para os teus descendentes. E Avraham Avinu virou para Deus e perguntou, Bemaedá, como que eu sei? A priori, obviamente que a gente tem que entender o que Avraham está questionando, mas a priori, o que Avraham está falando para Deus? Deus, como que você me garante que você realmente vai me dar a terra de Israel? Parece, Deus nos livre, a gente pensar que Avraham falaria com Deus dessa maneira chutzpani, dessa maneira com descaso. Mas aqui os nossos sábios explicam que, de certa maneira, faltou aqui no Dikduk, no fio de cabelo, o que Avraham quis dizer para Deus? Hashem, eu sei que a terra de Israel, ela depende de méritos, é uma terra com santidade, é uma terra que depende dos nossos atos. Como que eu sei que os meus descendentes eles vão ter esse mérito necessário
para poder herdar a terra de Israel. Mesmo assim, que foi com a melhor intenção, mesmo que ele quer entender qual é o mérito que precisa, mas a própria pergunta de Abraão Avinu, Deus ele não gostou da forma que ele perguntou. Amar lo akadosh baruch hu, Deus falou para ele, Chayecha yado atedá kiger yezarachá. Naquele momento, Deus fez um juramento. Eu juro que eu quero que você saiba que os seus descendentes vão ser escravos por 400 anos numa terra estranha, que é tudo que a gente passou no Egito. Imagina o sofrimento que Abraão Avinu ele passou quando Deus revelou para ele todas as dificuldades e sofrimentos que os descendentes dele vão sofrer lá no Egito. Veal shekarat britin Avimelech. Ele também fez um pacto com Avimelech, que ele não se aconselhou com Hashem. Avimelech é o rei dos Plishtim, que viviam lá na terra de Israel. E ele fez um pacto que Deus não tinha ordenado para ele, ele não se aconselhou com Hashem, e foi lá e fez o pacto com Avimelech. Amar lo akadosh baruch hu, Hashem falou para Abraão Avinu, Hayecha she'ani mashche besimchat banecha shiva dorot. Eu vou adiar a alegria das tuas futuras gerações por 7 gerações, teus filhos, por 7 gerações, eu vou adiar a alegria deles poderem conquistar a terra de Israel e expulsar todos os nossos inimigos. A gente também sabe que tem um pacto de Abraão com Avimelech de não agressão. Isso também valeu para as futuras gerações. Os Plishtim, os filisteus, causaram para o povo judeu muito sofrimento. Quem lembra do nosso curso que a gente deu sobre o Shimshon, o Sansão, a gente falou bastante sobre a dominação que os Plishtim eles tiveram sobre o povo judeu, e Deus teve que mandar um Shimshon para que eles tivessem um pouco de refresco de todo o sofrimento. Por 40 anos, os Plishtim eles causaram um sofrimento muito pesado para Am Israel. Tudo isso é consequência aqui de um erro muito pequeno de Abraão Avinu. Estamos falando, quando a gente fala de erro de tzadikim, isso tem que estar muito claro. A Torá está colocando um microscópio eletrônico gigantesco para a gente conseguir entender exatamente qual foi o erro dos nossos tzadikim, mas Deus ele é minucioso, no fio de cabelo, Bemaedá, ele está com a melhor intenção do mundo, mas Deus percebeu aqui, tem uma fagulha de questionamento, de falta de emuná, que vai precisar consertar nas futuras gerações. Se isso vale para Abraão Avinu, que é chamado o meu querido, quanto mais para a gente. Olha só, vamos continuar dos maiores do povo judeu. Olha só a cobrança de Deus. Yaakov, al-Shechará apo berachel, Yaakov Avinu, ele ficou muito bravo com Rachel, quando a Rachel virou para ele e falou, Avali Banim, Yaakov, me dá filhos. Você já teve filhos com Leá, eu estou aqui a Cará, eu não consigo ter filhos, eu sou como morta, enquanto você não me der filhos. O que ele falou para ela? Atarrat Elokim ani, eu estou aqui no lugar de Deus, eu consegui ter filhos, o problema é com você, não é comigo. Então ele falou muito duro com ela. De novo, quando a gente está explicando de Yaakov Avinu, é talvez até proibido a gente achar que ele falou realmente dessa maneira grosseira, que ele foi grosseiro com ela, mas mesmo assim, como ele falou de uma forma dura com ela, óbvio que para ensinar para ela uma lição de emuná, que olha, você precisa ver qual o conceito espiritual para você ter filho, não sou eu consigo ter filhos, o problema está em você. Então ele quis para ela despertar em tchuvá, mesmo assim Hashem não gostou da forma que ele falou. Amar lo akadosh baruch hu, Deus ele falou para ele, karonim eta meukot, assim a gente responde para uma pessoa que está mal, uma pessoa que está depressiva aqui, que ela não consegue ter filhos. É essa maneira que se fala, e de novo, é certeza que ele não falou de uma maneira feia com ela, mas de novo, no nível de Yaakov Avinu, faltou um fio de cabelo de sensibilidade dele. Olha o que Hashem falou, Hayecha
eu te juro, Yaakov, shebaneha undim lifnei bna, os teus filhos vão se curvar diante do filho dela. Isso aqui se cumpriu, a gente sabe a história, quando todos os outros filhos de Yaakov Avinu tiveram que se curvar diante do vice-rei do Egito, que era ninguém mais, ninguém menos do que Yosef, que era o filho de Rahel. O Lefisha Natan Dinah Beteivá, que deixa Loika Esav, quando o Jacob vai se encontrar com Esav, então está escrito que todos os filhos e as esposas foram se apresentando na frente do Esav, e o Rashi ele pergunta, peraí, mas cadê a Dinah? A Dinah não aparece aqui no Passuca, a Dinah, filha de Leá, não está aparecendo aqui nos Psukim da Torá. Então o Rashi traz para a gente Midrashim, que Jacob escondeu a filha dentro de uma caixa para que o Esav não quisesse se casar com ela. A Torá vai cobrar muito caro aqui do Esav. A falpiche que abandonou Aitá, Vadai Letová. É óbvio que o Jacob Avinu, estamos falando aqui de um dos maiores, o Esav é um dos maiores rechaim perversos da história da humanidade. Que pai não vai querer proteger a sua própria filha de um rachá como esse? Mas nossos sábios, eles discutem bastante qual foi exatamente o erro do Yaakov Avinu, e obviamente a resposta é que o erro do Yaakov Avinu está na cabeça, no pensamento dele. Ele deveria ter sentido um pouco mais de misericórdia do irmão, não que ele foi cobrado. Por que você não deu a tua filha para casar com um perverso, com um rachá? Não é essa a cobrança. A cobrança, por que você não sentiu a dor do teu irmão? Talvez, quem sabe, a Dinah poderia ter ajudado o Esav a fazer tchuvá. Pelo menos o Jacob deveria ter pensado nessa possibilidade. Como ele errou no nível de pensamento, Deus cobrou dele. Lefi shemaná chesed me'ahiv, já que você impediu, você deixou de fazer uma bondade com seu irmão, Amru Bamidrash, está escrito no Midrash, Amar lo Akadosh Baruch Hu, Deus falou para ele, Lemam mereu chesed, você está deixando de fazer bondade com seu companheiro, Lo bikashta leasiá lemahul, você não concordou que ela se casasse com alguém com Brit Milá, Arei Riniset Leareu, ela foi sequestrada pelo Shem, que era o filho do rei Hamor, que era lá da cidade de Shem. Ela foi sequestrada e foi violada. Você não quis dar a tua filha para um homem com Brit Milá, a tua filha foi pegar à força por um homem sem Brit Milá. Lobikashta leasiá dereheter, você não quis que ela se casasse de uma maneira permitida. Arei Riniset derehasur, ela se casou forçada de uma maneira proibida. De novo, tudo isso, por favor, tem que ter muito claro, estamos falando dos maiores tzadikim da história da humanidade. A Torá, para a gente conseguir entender o erro deles, a Torá amplia o erro deles. Temos que saber, o erro deles são erros, fios de cabelo, comparado com as nossas transgressões. Yosef Atzadik, olha que incrível, Lefi chamar le Saramashkim, já que ele falou para o Saramashkim, o ministro da bebida, que olha, quando você sair aqui da prisão, lembra de mim, não esquece de mim, falou 2 vezes. Ele não confiou só em Hashem, não é que ele não tinha emuná, ele não confiou só em Hashem, como ele deveria ter confiado, ele confiou no Saramashkim. Nitosfu los teishanim, foram acrescentados mais 2 anos na cadeia. Imediatamente o faraó deveria ter sonhado aqueles sonhos das 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Imediatamente ele ia ser libertado, mas a paraxá começa Miket Natai, e foi no final de 2 anos, mais 2 anos ele pegou aqui de punição por ter confiado no Saramashkim, no ministro da bebida, e não somente em Hashem. E fora isso, Yosef Atzmo, Al-Shechanat etaviv, bli reshuto shel makom. Quando faleceu Yaakov Avinu, o Yosef ele sabia que o corpo do Yosef não vai apodrecer. O corpo dos tzadikim não se decompõe. Aonde entra Kedushá, aonde entra a santidade,
essa santidade nunca mais sai e o corpo dos tzadikim não se decompõe. Também, espiritualmente falando, a decomposição do corpo é parte do conserto para o Olam Abá. Os tzadikim que não precisarem desse conserto, então o corpo deles não vai precisar passar. É um sofrimento para a parte da alma que está conectada com o corpo, quando passa pela decomposição, mas os tzadikim, eles não precisam disso. O Yosef, ele ficou com medo. Lá no Egito, estamos falando de uma terra de imoralidades, uma terra de Erechaim. Óbvio que se eles vissem uma pessoa que o corpo não se decompõe, imediatamente eles vão achar que é um Deus e vão começar a idolatrar. Eles não querem, o Yosef, ele não quer os egípcios criando mais uma idolatria em cima do pai, em cima do Yaakov Avinu. Então, o que ele fez? Ele embalsamou o corpo do pai dele, mas ele fez isso sem autorização de Hashem. Então, ele foi cobrado por isso. E uma outra opinião, o Lefiche chamar Avdeha Avinu, quando os irmãos foram lá para o Egito e o Yosef ainda não tinha se revelado para eles, várias vezes os irmãos do Yosef falam: o nosso pai que está lá em Israel, o teu servo, chamam o Yaakov de um servo de Yosef, e o Yosef, ele chataque, ele ficou em silêncio. Obviamente que dentro daquelas condições era difícil, qualquer coisa que ele falasse, ele podia revelar e estragar todo o plano dele. Ainda assim, esse silêncio dele custou lemar que deis lei, o lemar que deis lei, cada um, de acordo com a sua opinião, se foi esse erro ou esse erro, met lifnei eichav. Ele foi o primeiro dos irmãos que morreu, apesar que a gente sabe que ele foi o penúltimo a nascer. Depois dele, 6 anos depois dele, nasceu o Binyamin, mas o Yosef, infelizmente, apesar de ser um dos mais jovens, ele foi o primeiro entre os irmãos que faleceu por erros, de novo, fios de cabelo. Os tzadikim, Yosef Tzadik, quer dizer, se Deus ele é rigoroso nesse nível com os tzadikim, o que vai ser da gente? David Ameler, Lefi Shekarali Divrei Torah Mirot. O David Ameler, ele fez um erro também muito pequeno, ele chamou a Torá de música. Isso Deus considerou como se fosse aqui um desprezo. Nenash, ele foi castigado. Shenichshal bidvar uzah, shenitar beva simchato. Quando estava voltando para Eretz Israel, o Aron HaKodesh, que tinha sido roubado pelos Plishtim numa das guerras, eles levavam para a guerra o Aron HaKodesh para ter a proteção de Hashem, mas provavelmente era uma geração que faziam muitas averot, eles perderam a guerra e o Aron HaKodesh foi sequestrado. Começaram a acontecer milagres, eles guardaram o Aron HaKodesh junto com o maior deus deles, que era o Dagon, e o Dagon no dia seguinte apareceu caído. Eles levantaram a estátua do Dagon e ficava do lado do Aron HaKodesh, apareceu de novo caído. No terceiro dia a estátua apareceu completamente destruída, arrebentada. Os Plishtim ficaram com tanto medo que colocaram o Aron HaKodesh numa carroça, colocaram bois que nunca tinham ido para a terra de Israel e falou: vamos ver se realmente é Deus que está fazendo as coisas. Esses bois que nem conhecem o caminho para Israel, eles vão sozinhos para lá, e aconteceu um grande milagre. E essa carroça com o Aron HaKodesh, com as vacas que não conheciam o caminho para Israel, elas sozinhas foram para o caminho correto. Quando eles viram a alegria de estar voltando ao Aron HaKodesh, fizeram uma festa, uma dança, e no meio da festa tremeu a carroça, acharam que o Aron HaKodesh vai cair, e um tzadik chamado Uzá, ele foi segurar o Aron HaKodesh. É proibido tocar diretamente no Aron HaKodesh, e imediatamente ele morreu. Isso estragou toda a festa de David Amelech. Isso foi um castigo para David Amelech. Michal é a filha de Shaul Amelech, primeiro Melech Israel, e era esposa de David Amelech. Ela viu David Amelech uma vez dançando que nem um bêbado na frente da Torá. Ela não entendeu o amor que ele tem. Ele não se importa com a própria honra dele perante a honra da Torá.
ele dançava que nem um bêbado na frente do Aron HaKodesh, na frente da Torá. Ela deu uma bronca nele. Lefish Oriha e David, Bemasher Akad Bahutz Lifnei Aron. Ela chamou a atenção dele. E assim se comporta o Melech Israel. Quer dizer, ele está dando cavalo para a Torá. E ela deu uma bronca de maneira equivocada. Neimshá Shelo Ayala Valad Eila Bemotá. Ela foi castigada e ela não teve filhos a não ser na morte dela. O que significa isso? Ela morreu no momento do parto, quando ela estava dando à luz. Então, olha que incrível. Estamos falando dos maiores tzadikim. Rizkiyahu HaMelech, Lefi She'era El Sarei Melech Bavel, pelo fato que ele mostrou para os ministros do rei de Bavel, Et Beis Nehoisoi, a casa dos tesouros do Beis Hamikdash, Nigzar al-Banav Liot Sarissim, Beihal Melech Bavel. Ele foi decretado que os seus filhos foram levados como os eunucos do palácio do Melech de Bavel, Verabim Kaele Meod, e muitos outros casos da Torá, dos maiores tzadikim. E aqui, de novo, para estudar Tanakh, tem que ser um Talmid Raham, tem que ser um grande sábio de Torá. Para Deus nos livre, a gente não lê o Tanakh como se fosse um livrinho de histórias. David Amelech com Batsheva cometeu adultério, Deus nos livre, a gente lê o Tanakh como pessoas que não têm conhecimento e entendem exatamente o que está escrito, tem que saber qual é o contexto, o que estava acontecendo, qual foi exatamente o erro aqui que está descrito na Torá. Tudo isso foram erros de fios de cabelo, erros no nível de pensamentos, de Kavaná. Deus percebeu que a Kavaná não estava completa. Esse é o erro que a gente está falando aqui, e mesmo assim, nenhum deles escapou do julgamento. Então, isso ajuda a gente a ter um pouquinho de claridade, porque muita gente pensa, não, mas eu não estou preocupado, no final Deus deixa passar, Deus ele é bonzinho, Deus é misericordioso, o Rabino fala na aula sobre a misericórdia de Hashem, eu não vou ficar preocupado. A gente está vendo que a coisa não é tão simples assim. Se para essas pessoas que eram tão queridas para Hashem valia tudo isso, muito mais no nosso nível. Então, vamos tentar entender, e a verdade é que aqui o Mesilat Yesharim, não sei se a gente, vamos ver se a gente consegue chegar hoje, o próprio Mesilat Yesharim, ele faz esse questionamento. Espera aí, como que pode ser uma justiça tão estrita se existe no mundo o conceito da misericórdia? Parece que é contraditório, e é justamente nisso que muita gente se baseia, que eu não preciso me preocupar, eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser. Olha, tem Torá, tem mitzvot, tem regras, tem leis de como fazer as coisas, e as pessoas acabam vivendo a vida sem se preocupar, baseadas, e a gente vai ver que é um conceito equivocado. O que significa a misericórdia de Hashem? Como se Deus ele não vê os erros, Deus é bondade. Teve uma vez uma pessoa que falou para minha esposa que estava questionando sobre o Shabat, minha esposa explicou o quanto é importante a gente guardar o Shabat, e a pessoa começou, você acha que Deus vai castigar? Deus é amor, Deus é bondade, Deus é carinho. É verdade, Deus é tudo isso, mas existem regras. Esse mundo, ele também tem regras, da mesma forma que ninguém é, desculpa a expressão, mas ninguém é estúpido de pensar, olha, eu vou jogar uma maçã na minha cabeça, mas como eu sou bonzinho, a maçã não vai cair na minha cabeça. Vai cair, existem regras. No mundo material, ninguém discute que existe a lei da gravidade. Você jogar para cima uma coisa, vai cair na tua cabeça. Não, mas eu estou bonzinho e Deus é misericordioso. É verdade, mas a força da gravidade vai funcionar e vai cair na tua cabeça. O mundo espiritual também tem regras, também tem leis. Também o funcionamento não é do jeito que a gente gostaria, é do jeito que Deus ele criou e do jeito que Deus gostaria. Então, a gente precisa começar a olhar esses exemplos para entender. A vida é feita de regras, e essas regras se chamam Torá. Existe um livro, um manual de como a gente deve viver a vida em cada momento, e é isso que esse terceiro grupo, pelo menos as pessoas que não estão querendo a nota 10, ou as pessoas num nível mais baixo, que
não estão nem pensando tanto que o que vai ser pessoas mais altas do que elas no Olam Abá. Pelo menos a gente entender, a vida tem regras, coisas boas vão ser recompensadas e Deus nos livre, coisas erradas vão ser cobradas em algum momento. O Beper Kakol Hayavim está escrito no tratado de Hagigah, Rabi Yohanan Kadhava Mate Leaikra. Toda vez que o Rabi Yohanan chegava nesse versículo do profeta Malachi, Avabarrei, ele chorava. Que versículo que é esse? O Karafti Alechem Lamishpat, eu vou me aproximar de vocês para fazer um julgamento. Verhaiti Ed Memaher, e eu vou ser a testemunha, uma testemunha rápida. Olha que incrível. Evet Shoklim Alav Kalot Kahamurot. Um escravo que é considerado para ele, mesmo as transgressões mais leves, como se fossem pesadas, Takanai Yeshlo, será que essa pessoa tem alguma esperança de futuro? O Bevadai Shen Kavanata Mamar Sheaonesh Al Shtechem Echad. Ele não está falando que o castigo, não é isso que ele tem que entender. Olha, o castigo das coisas leves vai ser igual das coisas pesadas. Óbvio que não. Cada coisa de acordo com a sua medida, que a Kadosh Baruch Hu, em nome Shalem Meila, Midah Keneged Midah, Deus ele vai dar retribuição de acordo com o ato. Erros grandes vão ter grandes castigos, erros pequenos vão ter pequenos castigos. Atos bons grandes vão ter grandes recompensas, atos bons pequenos vão ter pequenas recompensas. Amnam, Ainyan Hu, então qual que é a explicação aqui desse entendimento da Gemara, do Talmud? Shelenyan Mishkal Amassim, quando Deus ele for levar em consideração, quando ele for pesar, a gente usa sempre aquele machal, aquele conceito, aquele paralelo, uma parábola de uma balança, aquelas balanças de antigamente com 2 pratos. Quando Deus for levar em consideração os nossos atos na vida, Karolot bekafa kalot kmo hamurot, tudo vai subir na balança. Muita gente pensa de uma maneira equivocada. Olha, Deus não vai olhar os erros pequenos. Deus vai olhar se a pessoa assassinou alguém, se a pessoa cometeu adultério. Isso Deus vai olhar, mas se eu não fiz uma coisa pequena, Deus não vai olhar. Está errado, não existe esse conceito. Na balança vão estar todos os atos, tanto os pesados quanto os mais leves. Porque Deus não se esquece de nada. E as pessoas acham, não, Deus vai pegar só o que é mais grave, o que é mais leve, não. Deus não vai deixar passar absolutamente nada. Veloia limadim em nome klal, Deus não vai ignorar absolutamente nenhum ato na vida. Kasher loyalim me'hamurot, da mesma maneira que os pesados Deus não vai se esquecer, os leves também Deus não vai esquecer. Eila al-kulam yashgiach vai pacar. Deus, ele olha a todos e Deus vai levar todos em consideração. Beashvaah, de forma igual, não com as mesmas consequências, mas tudo vai ser levado em consideração no julgamento. Errad ladun kol erad mehem, tanto para que cada um seja julgado individualmente, o leanish harkar al kol erad kefimasheu, e também os castigos proporcionais à gravidade de cada um deles. Veu mashe Shlomo Amelech alav shalom omer, e é isso que o Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, ele revelou isso para a gente no Sefer Kohelet, que et kol maaseh haElokim yavi bamishpat, todos os atos Hashem vai trazer para o julgamento. Ki kasher ein HaKadosh Baruch Hu maniach miliskor kol masetov katan kmot sheu. Da mesma maneira, vocês imaginam, alguém pensa, olha, eu não vou fazer pequenos atos de bondade, porque Deus não vai levar em consideração, óbvio que não. Olha, Deus só leva em consideração os grandes atos de bondade. Os pequenos ele não leva. Alguém acharia justo? Peraí, Deus, como assim? Eu quero que você leve em consideração cada ato que eu fizer e as transgressões não. Quer dizer, onde está a justiça
de Deus levar em consideração os bons atos pequenos, mas não levar em consideração os maus atos pequenos. Ken lo yaner milishpot uleoriach kol maserah katan kmot shehu. Deus não vai deixar de julgar e de repreender as pessoas, mesmo pelos pequenos erros. O leotzim levarotzim leitpatot velachshov shelo yele Adon Baruchu bedinim advarim akalim. E tem que tirar do coração, não se deixe enganar. Olha a expressão que o Mesilat Yesharim usa, não se deixa você se enganar. A gente quer se enganar, a gente quer acreditar nisso, não deixa o Yetzer Hara te enganar, de você acreditar, de você ser seduzido por essa ideia completamente equivocada, que Deus não vai contar os atos pequenos, veloi kareshbon alehem, não vai levar em consideração no julgamento as pequenas coisas. Eila klalau, qual é a regra geral? Kola omer, todo aquele que diz a Kadosh Baruch Hu vatrano, Deus ele deixa passar, Deus é amor, Deus passa tudo, não preciso me preocupar. Itvatru meoi, essa pessoa vai ser deixada passar. Deus também não vai dar atenção para essa pessoa, ela não entendeu como a vida funciona, como a gente tem que ser cuidadoso com cada ato nosso. Vechen amru, e assim também está escrito no Talmud Hagigah, imomer lecha Yetzer Hara, se vier o Yetzer Hara, nossa má inclinação, e tentar te convencer, Hatá ve'akadosh Baruch Hu morrer lá, não se preocupa, pode transgredir, porque Deus ele é bonzinho e ele vai te perdoar por tudo. Al tishma lo, não cai no conto do Yetzer Hara, ele está enganando a gente. Vezedavar pashut, o mevurar, isso é óbvio, e isso está muito explicado na Torá. Então, isso, de novo, qualquer pessoa que intelectualmente ele não está querendo acreditar no Yetzer Hara, qualquer pessoa com mínimo de bom senso, tudo isso que a gente está falando aqui é óbvio, é simples, que Hine Kel Emet Hashem, Deus é chamado de Kel Emet, o Deus da verdade. Deuma chamar Moshe Rabbeinu Alav Shalom, e é isso que falou Moshe Rabbeinu, de sagrada memória, Atzur, Deus ele é chamado na Torá de a rocha que protege a gente. Tamim Poaló, o seu trabalho é um trabalho perfeito. Que Kol Drachav Mishpat, porque todos os seus caminhos são caminhos de justiça. Kel Emuná, o Deus da Emuná, da fé. Einavel, não tem nenhuma transgressão nas mãos de Hashem. Deus ele é Tamim, ele é perfeito, sem nenhuma transgressão, sem nenhum erro, sem nenhum desvio do julgamento dele. Que Keivan Shekadosh Baruch Hu Rotzeh Bamishpat, pelo fato que Deus ele quer fazer justiça, Ine Kahu Over Alamishpat, se ele não cumprir a justiça, Amalim Etaim Minachovak Mominashut, não tem sentido ele ignorar. Se a pessoa fez uma transgressão, ele vai ignorar, mas se ele fez uma mitzvah, ele não ignora. Não tem sentido. Isso não é justiça. Justiça é, na verdade, quando Deus ele considera tanto os erros quanto os acertos. Isso é justiça, isso é emet. O que a gente entende da misericórdia de Deus, infelizmente, a gente está vendo que é um taut, está errado. Essa forma de ver a vida não é a forma judaica de achar que todos os nossos erros, simplesmente, Deus ele vai apagar, ele vai ignorar os nossos erros. Não é assim que funciona o mundo espiritual. Alken, se Deus ele quer fazer a justiça, sarir sheiten lekol ish kedrachav, o keprim malalav, cada um vai receber de acordo com os frutos dos seus atos, cada um de acordo com os caminhos que ele escolheu na vida, betachlit adikduk. Isso de uma maneira, no máximo, do que pode ser detalhado, do que Deus pode ser minucioso no nosso julgamento. Bem letov, bem lemutav, tanto para o bem quanto lo aleino, para o lado negativo. Verraino, kelemuná, isso é por isso que Moshe Rabbeinu,
ele definiu Hashem como o Deus da emuná, veem na vela, aquele que não faz transgressão, aquele que não tem erro no julgamento dele, Sadik veiacharu, ele é justo e ele é reto em todos os seus atos. Shepirshu Zal, e os nossos sábios assim explicam nesse passuk da Torá, La tzadikim velarechaim, tanto para os tzadikim quanto para os perversos, que kar hiamidá, porque esse é o atributo de Hashem, ve'alakol hudan, ele julga tudo, absolutamente cada detalhe, ve'alkol het umanish, ele vai punir por cada erro, ve'en leimalet, não dá para a gente escapar desse conceito. Então, Bezrat Hashem tem que estar muito claro, essa é a realidade da vida, esse é o propósito do ser humano, não dá para a gente fugir disso. Ai, Rabino, mas preferia não saber isso, não muda nada, a gente não saber, a surpresa vai ser só quando já não tem mais o que fazer. Toda a ideia que o livro Mesilat Yesharim, Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Livrachá, ele dá essa mataná, esse presente, acorda agora, que ainda dá para fazer alguma coisa, dá para consertar, dá para fazer tchuvá, dá para viver uma vida de uma outra maneira, não espera chegar lá em cima e descobrir que não tem mais o que fazer e que a gente viveu a vida inteira da maneira errada. A vida tem leis, tem regras, e não adianta a gente fingir que não conhecia as regras. A Neshama, antes de vir para o mundo, nossa alma, ela tinha claridade, então não vai ter a desculpa, não sabia. Como não sabia, tinha a Torá, tinha os sábios de cada geração, tinha aulas, tinha tudo, não sabia porque não queria, e como é uma das bases do direito romano, ignorante a legis nemine excusa. Olha só, o Rabino falando até latim, não saber a lei não é desculpa, não dá para você se isentar das consequências simplesmente porque você não sabia as leis, vai estudar as leis, vai aprender as leis, senão não vai ter nenhum tipo de desculpa e, pior do que tudo, não vai ter conserto lá em cima. Os consertos devem ser feitos aqui embaixo. Olha que mataná, que presente. A gente tem um livro como o livro Mesilat Yesharim. Imken, se é assim, Midat Rahamim lemahi omedet. Então, não estou entendendo. Para que serve a misericórdia? Se a justiça é estrita, Keivan shal kol panim, a justiça estrita, ela é tão rigorosa, ela é tão minuciosa, então não tem misericórdia no mundo, é isso? Não estou entendendo. Rabino, tem misericórdia ou não tem misericórdia no mundo? A gente fala que Hashem é Rahman, Hashem ele é misericordioso, aonde está a misericórdia dele? Calma. Atchuvá, Vadai, Midat Rahamim, Iki Moshe Lulam. A misericórdia de Hashem, o atributo da misericórdia, é o que mantém o mundo. O mundo não poderia se sustentar se não fosse a misericórdia de Hashem. Se não tivesse misericórdia, o mundo não ia poder existir. E apesar disso, o atributo da justiça, ela não é prejudicada. Não existe nenhuma contradição entre a misericórdia e entre a justiça de Hashem. Como pode ser? Vezé kilefishuratadin. Olha só, se o mundo ele fosse regido pela justiça estrita, o que aconteceria? Ayara uisha roteia neshmiar. O transgressor imediatamente deveria ser castigado. Vai cair um raio na cabeça da pessoa. Fez a transgressão, cai um raio, imediatamente mata a pessoa, acabou. Assim deveria ser Midatadin. Quem ia poder existir? Terevlecheto, bliam tanaklal. Deveria ser imediatamente no momento da transgressão, sem nenhuma espera. Deus dá para a gente tempo, para a gente fazer tchuvá, para a gente consertar, pelo menos para diminuir a gravidade do castigo. Também o castigo seria aplicado no momento de fúria divina. Fúria, de novo, é para a gente entender conceitos espirituais. Óbvio que Deus ele não fica furioso que nem um ser humano, mas existe o conceito espiritual da fúria, que a gente desperta com uma transgressão,
Karaui Shemishe Mamre Pia Boret Barashemot, que seria apropriado acontecer com quem está se rebelando contra a palavra de Hashem, mas também, de novo, não é assim. Deus ele espera esfriar a fúria dele antes de dar o castigo. E o terceiro ponto, não tem conserto. Imagina uma pessoa vem para o mundo, ele recebe aqui uma ordem muito simples, faz isso, a pessoa vai lá e não faz. Acabou, tchau, vai embora. Assim deveria acontecer, justiça estrita, não dá para consertar. Vem, faz e acabou. Não fez, problema teu. Deus dá para a gente a possibilidade que Hine Bemet Eritaken Adam Etasherivet Ve'achta Keneged Naseh. No Kvar Nasa. Como que dá para consertar uma coisa que já foi feita? Acabou. Já fez o erro. Não tem como apagar o erro. Isso seria Midat Adin. Isso seria uma vida com justiça estrita. Quem poderia passar segundos na vida sem um erro, sem um pensamento errado? Na hora vai cair um raio e acabou a vida. Aqui vai entrar misericórdia. Arei sheratzah hadam et havero. Uma pessoa matou o companheiro dele. Arei shenaaf. A pessoa cometeu um ato de adultério. Como ele pode consertar isso? Acabou. O ato está feito. Como você vai apagar? Você vai rebobinar a fita e apagar? Midat Adin não dá para apagar. Será que dá para apagar isso da existência? Aconteceu, e assim a coisa deve ser. Aula que vem, vamos ver como que a misericórdia de Deus não vai ser contraditória com nada disso. Deus vai dar mais uma chance para a gente consertar, para a gente, Bezrat Hashem, diminuir a fúria dele, para a gente, Bezrat Hashem, apagar os atos errados que a gente fez através da Tshuvá. Tudo isso aqui vai entrar a misericórdia de Hashem, mas não vamos confundir. Uma coisa é que Deus é misericordioso, outra que Deus ignora os erros. Não existe isso. Isso é um conceito não judaico. Conceito judaico, todo ato vai ter uma consequência. Dá para consertar, dá para mudar, dá para melhorar, dá. Mas não existe, sem nenhuma atitude, simplesmente Deus ignorar um ato nosso. Bezrat Hashem, continuamos na semana que vem. Shavua Tov.